Bem-vindos de novo ao podcast Visão Inteligente de Negócios, o podcast focado em empreendedorismo, modelos de negócio e também muitas outras coisas que você vai conhecer agora com a minha convidada. Ela é Ana Uriachi, desde Brasil, desde Pernambuco, Brasil. Ela está comigo agora compartilhando uma informação muito importante. Vamos falar muitas coisas, especialmente sobre soft skills e muitas atividades que ela tem e muita experiência neste tipo de atividades que agora são muito necessárias também para nós. Bem-vinda, Ana, e muito obrigado por você estar comigo agora neste episódio. Obrigada, Maximiliano. Estou super feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Muitos conhecem que este podcast é principalmente em espanhol, mas temos agora a segunda oportunidade de falar em português. Legal. Eu espero que seja suficiente para que você entender algumas coisas que eu quero fazer com toda esta informação que você compartilhou comigo. E bom, vou começar apresentando você. Ela é cofundadora de Happen, Quark, que vamos falar hoje. É uma EdTech pernambucana dedicada a transformar a educação e o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Em 2024 foi uma dos 20 brasileiros escolhidos pelo Departamento de Estado do governo americano para o programa Wildlife. Temos tido muitos invitados também deste maravilhoso programa. Legal. E também nesse ano foi premiada no prêmio Innovators Under 35 Latam. Através de Quark, é uma plataforma gamificada, já tem impactado mais de 25.000 alunos de rede pública de ensino, ajudando-os a desenvolver habilidades comportamentais fundamentais. Foram reconhecidos como a sexta startup de educação mais inovadora do Nordeste pelo AmCham Arena, além de ficar no top 10 do Distrito Awards por 2 anos consecutivos. E também tem atuação no ecossistema de inovação já há mais de uma década. Foi uma das lideranças ativas de Manguezal, uma das mais antigas comunidades de startups do Brasil, por 8 anos. Também tive a oportunidade de representar Pernambuco como embaixadora de programas como Inovativa, Case, Darwin Startups, Ambev e Boticário Startups, e foi organizadora de 4 edições do Mangue Build to Beat, a maior conferência de startups do Nordeste. Também mentorou startups e negócios de impacto através de programas como Connect Startups, CAIS e NASA Hackathon. E, bueno, muitas coisas mais. Ana, uma grande experiência. Você também é muito jovem também. Mas quisera começar, se você quiser compartilhar um pouquinho o que passou antes do Happen e Quark. Como você foi ligando estes temas na sua carreira profissional. Eu sei que você tem estudos de engenharia. Sim. E depois, agora da engenharia, vamos passar a falar de soft skills. Como foi esta história que você ligou todas este conhecimento? Perfeito. Vamos lá, então, começando do começo, né, da minha infância, eu acho que eu sempre fui uma criança que tinha o que a gente chama de perfil empreendedor, né? Então, eu sempre vi, assim, um exemplo dos meus pais, que são empreendedores dentro de casa, sempre pensei, caramba, eu queria ter uma empresa, sabe? Eu queria ter um negócio, não sabia como eu ia fazer isso, mas acho que eu sempre tive esse ímpeto de quero criar alguma coisa minha. E aí, como você comentou, eu fiz engenharia civil na minha época de faculdade, né? Ali no terceiro ano, cursei engenharia civil, que é um curso extremamente técnico, né? E aí, o que eu percebi durante o meu curso é que eu aprendi sobre diversos conteúdos que são extremamente técnicos e próprios de engenharia, então, aço e madeira, cálculos, ciência dos materiais. Mas eu comecei a refletir que quando você chega no mercado de trabalho, as habilidades que você precisa não são só habilidades técnicas, lógico, né? Toda profissão tem a sua especificidade, e essas habilidades são importantes, mas as habilidades comportamentais, comunicação, um bom relacionamento, liderança, trabalho em equipe, saber dar um feedback, nada disso é ensinado na faculdade, né? Não existe uma disciplina, uma cadeira que fale sobre isso. E aí eu percebi que aquela era uma dificuldade que não só eu tive quando eu fui entrar no mercado de trabalho, de sentir falta dessas habilidades, mas que muitos universitários também tinham. E na minha época de faculdade eu participei, aqui no Brasil a gente chama de Movimento Empresa Júnior, que é quando você tem uma faculdade e aí na faculdade você tem uma empresa que funciona com os alunos vendem projetos, desenvolvem relacionamento com o cliente, e aí eu percebi que nesse momento, participando da empresa júnior da minha faculdade, eu desenvolvi muitas dessas habilidades. E aí eu pensei, poxa, eu descobri que existe esse problema, né, da falta de desenvolvimento dessas habilidades, como é que eu posso resolver isso?
E aí, isso foi 2018, mais ou menos. Eu tenho um sócio que fez empresa júnior na mesma época que eu. E aí a gente falou, vamos criar um curso para universitários. Então, vamos começar a fazer cursos sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre comunicação para o público jovem universitário. Depois de um tempo, a gente viu que esse era um modelo de negócio que não se sustentava financeiramente, porque o público universitário ele tinha muita dificuldade de pagar para fazer um curso, uma capacitação. E aí, em 2020, e assim surgiu a Happn, né, quando a gente começou a profissionalizar esse projeto de faculdade que a gente tinha, a gente desenvolveu uma série de capacitações corporativas. Então, a gente vendia para empresas treinamentos sobre comunicação, liderança, inteligência emocional, para que as empresas capacitassem os seus funcionários. Só que a gente sempre quis ter uma solução inovadora, a gente sempre quis ter uma solução exponencial, de fato ser uma startup, e nessa época que a gente fazia consultoria, era muito legal, foi um período muito importante para a gente, mas era uma consultoria que a gente estava para um grupo de 20, de 50 pessoas, não era um produto exponencial, né, escalável. E aí a ideia da Quark surgiu justamente quando a gente teve a possibilidade de criar aquele serviço que a gente já fazia, digamos assim, né, de treinamento corporativo e exponencializar isso. E aí a Quark nasceu a partir desse contexto. E esse Falei um não, monte, né? Mas eu falo bastante, viu? não, tá bom, é melhor. Não é um problema pequeno. No Brasil, eu tenho Sim, alguma data comigo, mais de 18% dos brasileiros entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham, isso. e nas mulheres é maior a porcentagem, mais de 24%, e falamos de que não estão trabalhando nem estudando, e aqueles que têm a oportunidade de trabalhar não têm suficientes habilidades para poder Isso, ter um trabalho suficiente, um isso. trabalho que possa ser realmente algo que eles podam fazer para melhorar a qualidade de vida. Sim, E a qualidade de vida é uma necessidade também em toda a Latinoamérica, mas sim. eu acho que você agora com Quark tem um panorama muito mais grande do que o Brasil está acontecendo com essas Sim, habilidades. sim. Perfeito, exatamente. A gente tem um outro, além dessa problemática, né? A gente chama de nem aqui no Brasil, que são os jovens que nem estudam e nem trabalham. E além disso, a gente ainda tem uma outra problemática que no Brasil, mais ou menos 80% da população de estudantes, né, de jovens estudantes, eles estudam no ensino público. Só que o ensino público, ele não consegue se adequar às velocidades do mercado. Ou seja, quando o aluno ele sai, ele faz o ensino médio, por exemplo, na rede pública, é muito difícil que esse aluno ele consiga acessar, por exemplo, um ensino superior de qualidade. E aí aquele aluno que ele já vem do ensino público, porque ele tem uma situação socioeconômica mais delicada, ele não consegue entrar numa universidade e aí não consegue, né, se profissionalizar academicamente, e aí ele continua esse ciclo de, sabe, conseguir um emprego, quase que um subemprego ali, e continua essa roda girando, sabe? Então, no Brasil, acho que principalmente por ser um país muito grande, né? O Brasil, a gente fala que é um país continental, né? É um dos 5 maiores, né, países do mundo, a gente tem esse problema e difícil de ser resolvido, né? A gente sempre fala aqui que o governo sozinho ele não consegue resolver um problema desse tamanho. Então, por isso que startups, empresas que atuam também ali de alguma forma com o setor público são importantes, porque também é um braço para a gente conseguir resolver de alguma forma, né, esse problema estrutural que a gente tem aqui no Brasil. Ana, eu acho que vocês tiveram grande reto quando vocês começaram rápido, porque você falou que começaram em 2020, mas nesse ano, Sim, a pandemia. a pandemia era um grande problema em todo mundo. Sim. Como foi? Porque é algo muito impressionante como puderam ficar e manter Uhum. esse ânimo, essa possibilidade de crescer. Não somente começar, sino também tentar crescimento e Sim, desenvolvimento. sim. 2020 foi um ano muito difícil, porque até 2019, eu e meu sócio, a gente tinha outros empregos e a gente também tinha a Happn. Então, a gente fazia algumas coisas e a Happn era quase que o nosso projeto paralelo.
E aí, em dezembro de 2019, a gente tinha alguns clientes mais estruturados, e aí a gente falou assim: bom, eu acho que é um ótimo momento para a gente pedir demissão dos nossos empregos. E aí a gente pediu demissão em janeiro de 2020, e em março, aqui no Brasil, foi decretado o primeiro lockdown, né? E aí, todos os projetos que a gente tinha eram presenciais, né? No começo, as empresas ficaram naquela coisa de 20 dias, já já a gente volta para o presencial, já já a gente volta, e não voltamos, né? Então, e aí eu falo que, mesmo nessa situação, né, extremamente trágica que a gente viveu em 2020, né, enfim, de forma global, eu acho que o nosso time da Happn, a gente soube aproveitar bem esse período, sabe? Então, em 2020 foi um período que a gente fez muitas entrevistas com pessoas que trabalham em RH, né, no setor ali de gestão de pessoas, para a gente entender mais do mercado. Poxa, quais são realmente as dificuldades? Na hora que vocês vão contratar uma consultoria, o que vocês esperam? O que vocês não esperam? Quais são os cases de sucesso? E esse período de 2020, mesmo tendo sido muito turbulento, foi muito importante para a gente entender mais sobre o mercado. Já que a gente não podia sair de casa, a gente fez isso tudo de forma virtual. E hoje em dia, com a Quark, eu vejo que tem muitas coisas, muitos conhecimentos que a gente aplicou na Quark que vieram lá de 2020, que vieram de insights que a gente teve a partir dessas conversas com pessoas de RH, a partir dessas entrevistas. Então, de novo, né? Foi um momento extremamente trágico, mas eu acho que a gente, de alguma forma, soube aproveitar bem esse período, assim, para, sabe? Tem um ditado que a gente fala aqui no Brasil, que é fazer do limão uma limonada. Então, fazer de uma coisa azeda, né? Um drink ali. E eu acho que a gente fez isso na época. Então, qual foi a resposta de vocês para começar uma nova visão e ficar compartilhando todas Perfeito. essas habilidades que vocês acho que tem muita informação sobre a realidade das soft skills no Brasil e eu acho que é a mesma no Latinoamérica. Quais são aquelas que você tem já conhecidas que são mais requeridas pelo trabalho ou que agora devem ser mais procuradas pela gente que tenta trabalhar? Perfeito. A gente fala que existem algumas habilidades que são as habilidades base, né? Que a partir delas outras habilidades se desenvolvem. E na nossa visão, primeiro, comunicação, porque se você não entende de comunicação, você não consegue expressar suas ideias, você não entende o que o outro está falando. Autoconhecimento é uma outra habilidade que por muitos anos assim foi meio deixada de lado, assim, parecia que era uma coisa meio, deixa disso, sabe? Parecia que era coisa de pessoas que trabalhavam com recursos humanos. E hoje em dia a gente sabe que não, né? Autoconhecimento é uma habilidade que vai te ajudar ali a entender qual é o tipo de tarefa que você quer fazer, qual é o seu perfil, como é que você gosta de trabalhar, como é que você se sente motivado ou não. Enfim, autoconhecimento é uma habilidade importantíssima. E eu acho que nos últimos tempos, principalmente com essa digitalização que a gente vem vivendo, empatia é uma outra habilidade muito importante, sabe? Então, isso de você, mesmo que você não consiga 100% entender como é que a outra pessoa está se sentindo, porque isso é impossível, entender 100% como é que você, que está em outro país, em outro fuso horário, tem outra, como você está se sentindo, mas minimamente ser mais gentil, sabe? Tem uma frase que fala que gentileza gera gentileza, e eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa exercitar cada dia mais, até porque, principalmente por causa da transformação digital, o mercado de trabalho hoje em dia é mais diverso, né? A gente tem diversidade de idades, hoje em dia é normal você ver uma pessoa de 18 anos, um jovem, trabalhando com uma pessoa de 70. E aí, como é que essas pessoas vão trabalhar juntas? Diversidade de gênero, de religião, diversidade geográfica, né? Enfim. Então, acho que empatia é uma outra habilidade importante, assim, para qualquer pessoa hoje em dia. E qual, Ana, foi focado, agora está focado na gente jovem? Qual é o Isso. mercado que vocês estão atingindo agora com o Quark? Perfeito. A Quark é muito focada no público jovem. Os nossos alunos têm uma média aí de 15 a 25, 26 anos. E a gente criou toda a estrutura da plataforma, todas as funcionalidades, pensando especificamente em atingir esse público, sabendo que no Brasil e no mundo, né, a gente tem vários outros concorrentes que são muito mais generalistas, então que têm cursos, né, sobre habilidades comportamentais, para executivos, para pessoas que estão ali no meio da carreira. Então, o nosso objetivo é trazer um conteúdo
para um público jovem, a gente tem várias tecnologias educacionais que a gente chama, né? Então, o nosso conteúdo é todo em microlearning, é tudo gamificado, a gente tem certificações, e todos esses são gatilhos que a gente colocou na plataforma para que o usuário, mesmo com 1 milhão de distrações que ele tem ali no celular, né, redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, mas ele se sinta engajado a concluir as trilhas, a fazer o conteúdo. Então, hoje em dia, esse é o nosso público, e especificamente jovens que são oriundos da rede pública de ensino. Isso porque a gente entende que aqui no Brasil, na América do Norte acho que é um pouco diferente, né? Mas acho que no Brasil e nos países aqui, Latam, México, enfim, Caribe também, o ensino público, ele é aquele, né, obviamente fornecido pelo governo, e é um ensino de menor qualidade. Então, é aquilo que a gente tinha comentado, né? Esse jovem da rede pública, ele já tem mais dificuldade de chegar no mercado de trabalho, porque ele já não tem uma boa formação de base. Então, é justamente esse jovem que é grande parte da força de trabalho do país, porque grande parte das pessoas vem do ensino público, é esse jovem que a gente quer atingir. E há pessoas que agora estão vendo esta oportunidade, principalmente no Brasil, mas depois vamos falar de outros horizontes que vocês têm já em mente para fazer. Vocês trabalham diretamente com o governo, ou o público diretamente tem que fazer algum pago para aplicativo? Como é o mecanismo para que a gente que está interessada no desenvolver habilidades tenha a oportunidade de fazê-lo com o Quark? Perfeito. A gente sempre fala que o nosso aluno, ele nunca paga nada. Então, o aluno, o cliente final, ele nunca paga nada. E sim, quem subsidia, né, quem paga por essas assinaturas é ou a prefeitura, né, da cidade, ou o governo do estado, ou aqui no Brasil a gente tem algumas agências de fomento à educação empreendedora. E aí essas agências também que fazem formação, por exemplo, de jovem aprendiz, eles podem contratar assinaturas para disponibilizar para os seus alunos. Então, a gente hoje tem esses focos principais. E também tem possibilidade a escolas privadas de ter o acesso para o aplicativo? Sim, sim. A gente, inclusive, tem algumas escolas privadas que já usam a Quark. É um mercado menor, né? Não é tanto o nosso foco assim, em prospecção, mas sim, escolas privadas também podem usar, claro. Também, agora, com todo esse conhecimento que você está falando de Quark, qual tem identificado que ha sido o impacto do aplicativo neste breve tempo? Porque falamos que é um pouco cedo para dizer muito, mas tem um grande desenvolvimento em pouco tempo. Como vocês têm a oportunidade de gestionar todo este crescimento? Porque vocês já têm planos também de ir muito mais lá do Brasil. Perfeito. A gente tem alguns dados quantitativos, né? Então, a Quark hoje tem mais de 30 mil usuários, muito focados no Nordeste, né, do Brasil, que também é uma área que economicamente, né, é mais vulnerável. Esses nossos alunos, eles já conquistaram mais de 50 mil certificados na plataforma. Cada certificado tem 2 horas de duração, então isso são mais de 100 horas de duração de conteúdo. E, além disso, a gente tem alguns outros números de impacto mesmo. Então, 74% dos nossos alunos falam que conseguem colocar em prática no dia a dia deles, os conteúdos que eles aprendem na plataforma. 98% relatam que sentiram mais facilidade de se relacionarem com amigo, com família, no trabalho, através da plataforma. Então, a gente tem esses dados aí que demonstram que não só a Quark é um ótimo conteúdo, mas que o aluno consegue colocar aquele conteúdo em prática. E isso esse é um dado especificamente que deixa a gente muito feliz, porque quando a gente foi criar a Quark, esse era um grande medo que a gente tinha, né? Poxa, a gente vai criar uma plataforma que tem conteúdos sobre habilidades comportamentais, mas a gente sabe que a habilidade comportamental, você pode ter todo o conteúdo do mundo na sua cabeça. Se você não treinar, se você não se comunicar com outras pessoas, se você não trabalhar em equipe, se você não botar a mão na massa, sabe, é um conteúdo vazio. Então, quando a gente vê dados e pesquisas, né, que demonstram que os nossos alunos conseguem colocar o conteúdo em prática, isso é muito gratificante, sabe? Porque é a nossa missão, assim, dando um check, assim, sabe? Falando que missão cumprida.
E parte desse reconhecimento, Ana, você foi parte neste ano deste programa, maravilhoso programa Wildlife. Isso. Neste podcast tem muita gente que formou parte deste programa também, de muitas partes da América Latina, e muitos deles me dizem para mim, este programa mudou a minha vida totalmente. Sim. Qual foi a sua Sim. experiência que você... É muito recente essa experiência. Como foi todo você foi, me imagino, a um estado da União Americana e desenvolveu muitas outras habilidades que você precisava para seu empreendimento. Como foi essa experiência para você, Ana? Isso. O Wildlife foi incrível. Eu fui muito recentemente, né? Eu fui em março e voltei agora, em abril, fazem 6 meses. E foi incrível, assim, acho que primeiro, uma das coisas muito legais do Ally é que é um programa muito imersivo. Então, você vai e passa 6 semanas aqui no Brasil, acho que no México também tem um programa que chama Big Brother, que é um programa onde as pessoas vão a um reality show. E aí eu brinco dizendo que o Ally é o mais próximo que a gente poderia chegar de um reality show, porque você sai da sua casa, sai do seu país, tá falando outra língua, morando com outras pessoas, então você fica muito focado naquilo ali. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas que são muito legais, essa imersão mesmo que você tem em outra cultura. Eu acho que outro ponto muito interessante é essa conexão com outros países da América Latina, Caribe, Canadá. Eu acho que às vezes a América Latina ela se conecta pouco entre si, sabe? E essa oportunidade, por exemplo, eu fui para Boston, em Massachusetts, e na minha cidade, nós éramos 13 fellows e nós tínhamos 11 nacionalidades representadas. Então, tinha gente de El Salvador, do Equador, da Colômbia, da República Dominicana, da Venezuela, e isso é muito rico. Você conhecer pessoas que fazem parte ali de países que têm idades parecidas com o Brasil, então que têm realidades econômicas muitas vezes parecidas, têm problemas parecidos, e isso foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça, sabe? E além de tudo isso, você ainda tem a oportunidade de trabalhar numa empresa norte-americana, no meu caso foi a Perscola, que tem fit com o seu negócio, né? A Perscola, eles fazem treinamentos tecnológicos, então treinamentos de cybersecurity, de AWS, coisas como essas, para populações minorizadas, então para imigrantes, para a população preta, para mulheres, mães e por aí vai. Então, foi uma experiência extremamente rica. Inclusive, a minha líder na Perscola, a pessoa que me recebeu lá, ela está daqui a 2 semanas vindo para o Brasil. A gente vai fazer uma segunda parte do Ally, que é no país de origem do Fellow, e a gente vai se encontrar aqui no Brasil para desenvolver mais algumas coisas juntos. Então, foi muito incrível para mim, foi uma experiência única. E com essa experiência, Ana, você tem agora uma visão muito mais global deste problema. Sim. Além de que você conheceu muitas coisas técnicas também, muitas Sim. visões diferentes, avanços que tem essa tecnologia que você também está utilizando. Eu acho que você agora conhece um pouquinho melhor qual é a situação desta necessidade de habilidades blandas no toda a América Latina. Como você vê esta problemática? Eu quero pensar, eu trabalho aqui no México com muitos estudantes, eu sou professor universitário aqui no México também, e não sei, tenho a ideia que depois da pandemia muitos deles quedaram muito desenfocados, com muita problemática de razonamento, de muitas carências que agora se estão refletindo na atividade acadêmica. Não sei se é um sentir pessoal ou você conhece uma realidade mais profunda neste tema. Não, perfeito. Com certeza isso aconteceu, principalmente jovens que estavam no período de socialização ali, que a gente fala, né? Então, jovens que estavam ali no começo da adolescência, que antes se relacionavam com muitas pessoas, tinham muita interação social e, de repente, não tinham mais interação social nenhuma, né? Tem alguns pesquisadores, inclusive, que falam que a gente só vai começar a entender, de fato, o impacto que a pandemia teve na socialização das pessoas de todas as idades daqui a uns 10 anos, que é quando, por exemplo, as crianças que eram bebês na época da pandemia, tinham, por exemplo, 2 anos, passaram 2 anos sem ver ninguém, só vendo os pais em casa, sem ter muito contato humano. E isso, com certeza, né, acarreta uma série de questões, enfim, psicológicas. E aí, voltando para a tua pergunta, que era sobre essa globalização da Quark,
Com certeza, o Wildlife me deu outra visão sobre isso, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, que é um país de língua portuguesa, quando os negócios pensam em internacionalizar, a gente já pensa em Portugal, porque é uma grande potência, é língua portuguesa, então é o match mais fácil que a gente conhece. Mas uma coisa que eu acho que poucos empreendedores refletem é que Portugal e a Europa, né, de forma geral, é um continente que ele está em outro momento de desenvolvimento, sabe? Outro momento, tem outras problemáticas. Então, se você está resolvendo um problema que no Brasil é um problema, é muito mais provável que em outros países da América Latina, Colômbia, o próprio México, uma Venezuela, um Equador, é muito mais provável que nesses países esse problema também exista e seja muito parecido do que um país da Europa, do que os Estados Unidos, né, que é um contexto totalmente diferente. Então, isso abriu muito os nossos olhos para, olha, quando a gente for fazer o nosso processo de internacionalização, não é a Europa que a gente tem que pensar, não é Cabo Verde, não é Estados Unidos, sabe? A gente tem que pensar nos países da América Latina. Inclusive, esse é um movimento que a gente vê com muitas empresas, muitas startups do Brasil. Quando elas começam esse movimento de internacionalização, elas vão para o Peru, elas vão para a Colômbia, porque são países que têm esse fit, né? Cultural, econômico, por aí vai. E agora, precisamente, Ana, vocês têm alguns planos desta expansão de todo o Quad. Como vai esse processo? Para o próximo ano, vamos ter mais notícias, mais informação do que o Quark pode oferecer. Eu acho que vocês escolheram um nome muito global. Quark é Sim. muito claro para muitos de nós. Quando eu ouvi um nome, eu pensei Quark como algo potente, algo galáctico, inclusive, mas é um nome que facilmente vai recordar ou vai lembrar as pessoas de toda Latinoamérica ou mais, inclusive de língua inglesa. Que vocês têm de planos para o futuro? Perfeito. Sim, a gente pensa em nosso planejamento, né? É começar a internacionalização da Quark a partir do ano que vem, de novo, para países de língua hispânica, muito provavelmente Peru, Colômbia, né? Esses países que têm uma proximidade um pouco maior com o Brasil. E começar a entender o mercado, né? Será que os tipos de instituições que a gente atende lá são os mesmos daqui? Será que os programas de formação, por exemplo, que a gente atende aqui, lá acontece no formato parecido? Então, esse é o nosso plano, assim, para o meio do ano que vem para frente. A gente entende, lógico, que tem toda a questão da distância, né? Tem toda a questão logística envolvida nisso, mesmo que a gente esteja falando de uma solução digital, tem essa barreira, muitas vezes, né? Cultural, mas a gente entende que esse é um bom caminho para a gente começar a internacionalização da Quark. E só fazendo um comentário sobre isso do nome que você falou, porque eu acho que essa é uma história legal de falar, do significado, né? Do que significa quark. Quark é a menor partícula da matéria. Dentro dos átomos existem quarks. E aí a gente fala que todas as coisas são compostas de quarks, né? Porque tudo é composto de átomo, então tudo é composto de quark. E assim como todas as coisas são compostas de quark, todas as relações são compostas de habilidades comportamentais. E aí a gente criou essa justificativa para o nome, mas que eu também gosto muito do nome quark. Muito interessante o nome, Ana. E falando sobre as barreiras que vocês encontraram já no Brasil, eu fiquei imaginando que talvez tiveram que fazer um trabalho de educação para o governo. Não é tão fácil. Agora nós ouvimos que vocês têm muita relação com governos e muitas instituições, mas eu acho que os primeiros passos foram muito difíceis porque não há cultura. Não. Porque como governo eu tenho que investir no algo que é muito difícil de poder ter uma estadística certa do funcionamento da realidade. E muitas vezes, como governos, nós pensamos, esse é o problema dos estudantes, e eles não têm essa habilidade, esse é o problema, não é o problema do governo, o governo dá educação, mas não temos por que fazer mais dessas coisas. Como foi essa experiência para vocês, Ana? Maravilha. Aqui no Brasil, acho que um primeiro ponto quando a gente está falando de venda, de inovação para governo, tem um termo que a gente usa que é ambiente regulatório, que você precisa ter no ambiente um conjunto legal ali, né, de leis, de respaldo jurídico,
que faça com que aquele governo ele tenha a possibilidade de contratar um negócio inovador. Porque se ele nem tiver essa possibilidade, se o prefeito ou o governador ele nem souber como é que aquilo funciona, o negócio não vai funcionar. Alguns anos atrás foi inaugurado aqui no Brasil o que a gente chama de Marco Legal das Startups, que é um sandbox assim, de regulamentações que permite instituições públicas, né, fazerem contratações, fazerem parcerias com startups. Então, esse é um primeiro ponto que para a gente foi super importante. Mas, além disso, ainda hoje a gente enfrenta uma série de barreiras, digamos assim, na implementação da Quark. Então, por exemplo, a Quark é uma plataforma digital. Para os alunos usarem, a escola precisa ter o mínimo do sistema de internet para os alunos conseguirem utilizar. E aí, muitas vezes, a escola não tem internet, sabe? Então, essa é uma primeira dificuldade. Às vezes, uma dificuldade também de comunicação mesmo, assim, te dando um exemplo. Logo quando a gente criou a Quark, a gente não falava em habilidades comportamentais, a gente falava em soft skills, que é o mesmo sinônimo, mas soft skills é um termo em inglês. E as pessoas não entendiam. O que é soft skills? E aí é todo um trabalho para, por exemplo, não falar soft skills, falar habilidades comportamentais, não falar o termo feedback, porque as pessoas também não entendem feedback em inglês, sabe? Então, e aí foi um trabalho de formiguinha, assim, né? Da gente entendendo o nosso público, entendendo que é isso, assim, é um trabalho de educação pouco a pouco, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter alguns cases que demonstram, sabe, alguns casos práticos, né, que demonstram, olha, a gente fechou esse convênio, esse contrato com tal prefeitura, a gente teve esse resultado, essa é a melhor evangelização possível, sabe, mostrar um resultado positivo que a gente teve com a outra, enfim, com outro ator, né? Então, isso é muito do que a gente tem feito aqui e a gente trabalha muito para ter esses resultados positivos. A gente, inclusive, fala que quando a gente vai fechar parceria com uma escola, se a instituição não for engajada para fazer, de fato, a plataforma funcionar, fazer os alunos usarem, é melhor a gente nem ter essa parceria, porque aquilo ali vão ser números que para a gente vão mostrar que o aluno não está engajado, mas, na verdade, é porque ele não teve acesso à plataforma, e para a gente é ruim, sabe? Porque, de alguma forma, parece que não funcionou, e não é isso, né? É porque a gente precisa que a roda gire para que o aluno tenha acesso àquilo, para que ele seja estimulado a utilizar, e por aí vai. Muito importante, Ana, porque na América Latina muitas vezes não conhecemos o que Brasil está fazendo, muitas vezes pela barreira do idioma, que não é tão diferente, muitas vezes eu acho que com o espanhol é muito similar, mas é uma realidade muito interessante o que o próprio governo, as próprias iniciativas do país podem fazer para melhorar a experiência de startups, como você já falou, e agora, qual foi a resposta das empresas que vocês conhecem ou que têm certa referência do Quark? Também acho que poderiam fazer alguma diferença para apoiar este tipo de iniciativas. Vocês têm resposta de empresas que estão colaborando com vocês ou tem outro obstáculo importante de tratar de que estas empresas conheçam o modelo e queiram participar dele? Essa é uma pergunta que muita gente faz, assim, por que a gente não vende para empresas, né? Porque era um mercado que a gente já tinha, um contato e tudo mais. E a gente sempre responde que é por foco, assim. O Brasil é um país muito grande, tem muita prefeitura que ainda não usa a Quark, e aí a gente sempre fala que hoje em dia a gente está focado em atender esses alunos da rede pública, a gente encontrou um formato, assim, né, que funciona bem, e aí a gente está focado em escalar esse modelo. A partir do momento que a gente tiver entendido que, beleza, temos aqui uma coisa já equilibrada, a gente já consegue deixar esse filho andar sozinho, a gente pode pensar em outras coisas para empresas, inclusive. A gente já fez alguns testes da Quark em empresas parceiras e a gente viu que tem aderência, sabe? Empresas, por exemplo, têm um grande problema que é o processo de onboarding, né? Quando entram novos funcionários, tem que fazer todo aquele treinamento de políticas, regras, boas práticas, quais são os valores da empresa e tudo mais. E a Quark é uma ferramenta que pode ser usada para ter ali uma trilha de conhecimento, além das trilhas de habilidades comportamentais que a gente tem, por que não uma trilha de conhecimento sobre a empresa, para que o colaborador que está entrando, ele conheça um pouco da empresa, um pouco da cultura, quais são os valores, quais são os programas, e por aí vai. Então, tem essa outra aplicação para empresas. Uma outra coisa que a gente pensa também em fazer, aí é meio um sonho de médio prazo,
é ajudar os nossos alunos, que são alunos da Quark, a entrarem de forma mais efetiva no mercado de trabalho. Então, por que não, por exemplo, ter parcerias com empresas, e aí o aluno que sai da Quark, ele tem como se fosse um selo Quark, e ele tem uma vaga ali facilitada, ele tem um processo seletivo exclusivo para alunos que foram da Quark, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que uma iniciativa desse tipo funcionando ia meio que fechar o ciclo, né? A gente capacita esse aluno e coloca ele no mercado de trabalho. Então, essa é uma coisa que a gente quer fazer também no futuro. Hoje ainda não temos braço para fazer isso, mas é um plano que a gente tem assim no médio prazo, porque eu acho que ia entregar um valor muito bom, tanto para a empresa, que ia ter um funcionário, né, um colaborador ali capacitado, quanto para o nosso aluno, né, que além de ter os conhecimentos, também ia ter a entrada dele no mercado de trabalho. E agora também, Ana, com muitas circunstâncias que a pandemia tem ou deixou para nós, o trabalho remoto, a oportunidade de Sim. trabalhar desde Brasil ou desde México ou qualquer parte da Latinoamérica para outras empresas. Eu acho que também essas habilidades que vocês estão trabalhando são fundamentais, porque muitas vezes é muito diferente falar com uma pessoa Sim, de frente sim, e outras muito diferentes de ter a oportunidade de interactuar de forma virtual, como nós agora. sim. Vocês têm também contemplado parte destas mudanças de comunicação que também fazem parte do trabalho atualmente? Sim, com certeza. Eu acho que não só a forma das pessoas se comunicarem mudou, mas até as coisas que as pessoas dão valor no dia a dia. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vivido uma grande questão, que é o retorno do trabalho presencial ou do trabalho híbrido. Que antigamente, como a única realidade que a gente conhecia era do trabalho presencial, estava todo mundo acostumado a pegar várias horas de transporte público, a perder grande parte do dia ali indo e voltando do trabalho. Mas hoje em dia, como as pessoas descobriram, né, como todo mundo descobriu que o trabalho híbrido ou o trabalho remoto funciona, as pessoas começaram a, poxa, eu posso priorizar aqui a minha qualidade de vida, ter mais algumas horas de sono, sabe? E trabalhar na minha casa e trabalhar bem, trabalhar, para não precisar ir para o escritório. E todas essas mudanças fazem parte dessa transformação digital que a gente vem vivendo, né? Inclusive na Quark tem uma trilha sobre transformação digital, que fala sobre isso, de você se relacionar com pessoas que têm uma diversidade, como é que você se adequa aos novos meios de produção, como é que a transformação digital, ela mudou a forma como a gente se relaciona, porque que antigamente, por exemplo, na segunda revolução industrial, o erro, né, o ato de você errar era quase que não permitido, porque as pessoas faziam trabalhos que eram muito mais operacionais, muito mais sistêmicos, então a pessoa errar alguma coisa era estranho, né? Tem até aquele filme de Charlie Chaplin que é super famoso, né? Que ele tá na linha de produção apertando os parafusos, e aí ele sai da linha de produção e continua apertando os parafusos, porque era um trabalho muito repetitivo. Hoje em dia, a gente faz 1 milhão de coisas diferentes todos os dias. Hoje eu já fiz reunião, já dei aula, estou aqui agora conversando com você. Ou seja, a margem de erro que a gente tem nas ações do dia a dia é muito maior, porque a gente está fazendo coisas diferentes. E aí, como é que a gente lida com o nosso erro? Como é que o nosso chefe lida com o nosso erro? Como é que a gente, enquanto líder, lida com o erro do nosso liderado? Então, uma série de questões, assim, né, que a transformação digital e esse momento do mercado e a pandemia trouxeram para a gente, e isso envolve habilidades comportamentais, né? E nesta diversidade de habilidades, Ana, eu tenho informação sobre como o qual funciona. Muitas pessoas temos diferentes habilidades. Provavelmente alguns dos que estão ouvindo agora podem ter habilidades muito desenvolvidas já, e Sim, não precisam de melhorar muito nessa habilidade. Qual tem uma metodologia que vocês já têm provada, que vem do Happen, e a pessoa tem primeiro um mapeamento das suas isso. habilidades, depois tem esta trilha que você já falou, e podem obter ao final microcertificações, que é a Perfeito. validação que tem este processo de aprendizagem e de prática dessas habilidades. E creio que é muito uma forma muito inteligente, porque nós podemos pensar que é um produto muito estandarizado, que todos têm que passar por o mesmo processo, e acho que Sim, vocês têm diferentes opções que a mesmo aplicativo isso. vai para cada pessoa. Isso, perfeito. É exatamente isso.
Inclusive, na Quark, o aluno ele pode escolher até qual é o formato de conteúdo que ele quer ter acesso. Se ele prefere texto, se ele prefere o áudio, se ele prefere vídeo. A gente diz que cada pessoa gosta de aprender de uma forma e a gente personalizou esse aprendizado através da tecnologia. Então, a ideia é justamente essa, assim, dar rápidas, né, 2 horinhas ali de conteúdo, rápidas recompensas para o nosso aluno, né, que são os microcertificados, para que ele tenha empenho de caramba, eu estou vendo progresso, sabe? Eu vi que eu já conquistei um certificado, então vou fazer a próxima trilha, eu vou fazer a próxima, e a partir disso, personalizar mesmo esse conteúdo, né? Inclusive, a gente está desenvolvendo agora um projeto com a AWS para criar uma ferramenta de IA generativa na Quark, para que a gente consiga personalizar ainda mais o tipo de conteúdo que vai ser entregue para cada um dos nossos alunos, de acordo com as preferências deles, né? A gente tem uma ferramenta de score, né, na plataforma. Então, depois que o aluno termina um conteúdo, ele coloca lá se ele gostou, se ele não gostou, qual foi a coisa que ele mais curtiu, né? E aí, com base nisso, a IA vai criando novos conteúdos e entregando para ele, para que cada vez mais aquele aluno queira consumir novos conteúdos, né? E no final, eu acho que Quack Happen também tem diretamente um impacto social muito importante, porque Sim. é a oportunidade de um melhor emprego, uma melhor qualidade de vida. Eu acho que também, com a estatística das mulheres, que tem também uma característica muito particular nessas habilidades, vocês também estão empoderando este movimento de poder ter as mesmas oportunidades. Creo que vocês também têm um componente social muito interessante e acho que também por isso tem o reconhecimento de Wildlife e muitos outros reconhecimentos também no Brasil e fora do Brasil. Isso. Isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, assim, a gente tem muitos feedbacks, muitos depoimentos de alunos. Tem um feedback especificamente de uma aluna que eu sempre cito, que ela fez os conteúdos, né, da Quark, e aí um dia a gente foi gravar um vídeo de feedback com ela, e aí no vídeo ela falou assim: Ana, eu nunca achei que eu pudesse ser uma líder. Porque eu não vejo esse exemplo dentro da minha casa. Minha mãe não é uma líder, meu pai não é um líder, eu não conheço pessoas no meu entorno que são referências profissionais. E quando eu fiz a trilha da Quark e eu comecei a entender um pouco mais sobre liderança, sobre trabalho em equipe, eu pensei, eu posso sim, por que eu não posso, sabe? Eu estou entendendo aqui o conteúdo, eu consigo colocar isso em prática. E isso para a gente é extremamente gratificante, e aí eu acho que volta numa coisa que você falou no começo, que é difícil medir esse impacto. Porque é aquela coisa de quando a gente joga uma pedrinha no lago, né? A gente consegue ver o impacto mais urgente, assim, né? Mais imediato. De quantos alunos, quantos certificados. Mas talvez essa aluna que falou isso, lá na frente, ela vai ter uma outra trajetória profissional. Porque aqui ela aprendeu um conteúdo que, sabe, empoderou ela, mostrou que ela é capaz. Então, a gente sempre fala que a gente sabe do impacto da Quark no primeiro nível, né? Mas com certeza, daqui a anos, daqui a 5, 10 anos, vão surgir impactos que a gente nunca vai saber, sabe? Porque é aquela coisa da construção de camadas, assim, né? E muitas histórias como esta, sem dúvida, Ana, vocês conhecem e vão conhecer, nós Sim, esperamos fora também do Brasil. Muito sim. perto já de poder terminar nossa conversa hoje, gostaria de que você tenha a oportunidade de falar alguma mensagem final para o público, o que você pode compartilhar com eles, falando talvez destas habilidades, ou uma mensagem que vocês podem inspirar para a gente que conheça a sua plataforma e por que não, proximamente, poder também desfrutar Claro, mais lá do Brasil. claro. Tá, então, para quem quiser conhecer um pouco mais da Quark, só colocar no Google Quark, eu também fico à disposição. O LinkedIn é o melhor caminho para me achar, é a Ana Uriarte, estou super à disposição para trocar figurinhas. E eu acho que uma mensagem final, tem uma frase que eu gosto muito, que Barack Obama ele veio no Brasil em 2019, falar numa conferência política, e aí teve uma frase que ele falou que era mais ou menos assim, ele falou, as máquinas vão fazer os trabalhos repetitivos e mecânicos, e os humanos vão fazer os trabalhos criativos e idealizadores, e é papel dos países estimular os seres humanos a alcançarem esses objetivos. E aí eu sempre brinco que a gente pode trocar esse papel dos países por papel das escolas, papel das empresas. E eu acho que essa é a maior mensagem de todos, assim, sabe? O ser humano tem um drivezinho dele que é muito único, que nenhum chat GPT, a generativa, Google, nada disso nunca vai alcançar.
E me dói muito quando eu vejo, principalmente jovens, sabe, que tem um potencial tão grande, muitas vezes estando numa situação ali de vulnerabilidade que não conseguem, sabe? Você muitas vezes vê que aquele jovem ele tem um potencial, mas falta alguém meio que pegar na mão, sabe? E lógico, a gente não pode pegar na mão de todo mundo, mas eu acho que se cada um de nós a gente fizer esse trabalho de, poxa, o que que eu posso fazer aqui dentro das minhas possibilidades, sabe? Não é resolver a fome do mundo, mas dentro das minhas possibilidades, como é que eu posso fazer para incentivar as pessoas ao meu lugar, ao meu redor, a desenvolverem coisas diferentes, a desenvolverem habilidades diferentes. Eu acho que a gente vai criar um ambiente, assim, sabe? Onde as coisas acontecem mais e acontecem melhor. Então, acho que esse é o meu recado final, sabe? Se cada um é a coisa do efeito borboleta, né? Se cada um de nós, assim, fizer um pouquinho, no final a gente vai criar uma rede de colaboração, inclusive uma das coisas que eu acho mais incrível, assim, participar de coisas como o iLine, como essa premiação do MIT, é que você conhece pessoas que são, assim, brilhantes, pessoas que você vê o projeto que elas fazem e você fica, meu Deus, que coisa incrível, sabe? E isso é uma coisa que me faz brilhar os olhos, assim. Muitas vezes, inclusive, são projetos que de outras áreas, projetos de agricultura, de arquitetura, de outras áreas, mas é incrível você ver pessoas, sabe, criando coisas novas, assim, sabe, descobrindo coisas que ninguém nunca fez. Isso é uma coisa que me estimula muito, então acho que esse é o meu recado final. Muito inspirador, Ana, porque eu compartilho com você esta visão que nós necessitamos mais gente jovem com uma motivação, com outros Sim, modelos de liderança que muitas vezes no hogar os pais, a família de perto não tem e eles isso. não sabem como desenvolver o que eles têm, todo esse potencial que nós Sim, esperamos podamos fazer um pouquinho como pais, como professores, como parte sim. da sociedade em geral, poder contribuir com isso, Ana. Muito inspirador. E um pouquinho antes de finalizar, Ana, todos mis convidados no podcast têm um pequeno presente. Eu tenho um pequeno presente para você que é digital. Eu ao terminar esta entrevista, vou compartilhar com você a Ah, comunicação que nós maravilha. temos. Vou compartilhar com você uma imagem, precisamente artificial. Temos preparado uma imagem de Ana. A gente já conhece a dinâmica. Vamos Tá carregando um aqui pouco para de mim. tempo nomás, Ana. Estou compartilhando, mas a internet não sempre é o Não, melhor mas amigo para poder é, fazer. Vamos a, a agora. tecnologia às vezes dá uma. Yeah. Eu acho que talvez necessito procurar melhor esta habilidade tecnológica. Mas Sim. muito contente de falar com você, Ana, de conhecer um pouquinho mais do que o Brasil tem. Eu sou um grande admirador da cultura brasileira e por que não, se você conhece mais empreendedores do seu setor ou de outros âmbitos, podemos falar. Pensei Foi. que finalizei a comunicação, mas não, você está aqui agora. Sim, eu tô te Vamos ouvindo. a. Eu acho que o Brasil tem agora um grande desenvolvimento também com startups e é uma grande oportunidade de conhecer muitas iniciativas como a sua. Agora vai um momentinho, vamos, se você pode olhar, me diz, por favor. Tá carregando aqui para mim. Então. Ah, que lindo! É um pequeno, Poxa! no México é Funko Pop, eu acho que também no Brasil vocês Sim, Funko conhecem Pop. Funko Pop, criado com inteligência artificial, podemos olhar Ana Uriarchi com um aplicativo no seu Que massa! telefone e Posso tirar uma uma foto? aula, eu vou compartilhar com você e é Ah, um pequeno massa. presente por estar comigo hoje. Eu tenho, Legal. se você quiser outras oportunidades de falar, este espaço é também aberto para você com melhoras do aplicativo, com a chegada do Quark a Latinoamérica, ao México também, você pode contar com este espaço para poder Claro. falar um pouquinho mais do que você está fazendo, Ana. Muito obrigado.
e Adorei, espero que este obrigada. presente seja bonito para você. Obrigada, muito obrigada, adorei. Obrigada pela conversa, viu? Foi ótimo. Obrigado, Ana, e nossos ouvintes de Visão Inteligente de Negócios. Vamos seguir compartilhando mais episódios, porque não em português, também em espanhol, Sim, e espero próximamente também um pouco de conteúdo em inglês. Vamos ir compartilhando com vocês. Muito obrigado e nos vemos muito pronto. Até logo, a todos. graças.